Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Diálogo. Hoje nós temos uma pessoa especial. A Terra está aquecendo? A Terra está esfriando? O que é a camada de ozônio? A Amazônia é o pulmão do mundo? Esta e outras perguntas serão respondidas por um grande cientista brasileiro chamado Ricardo Felício, um climatologista muito importante. Prepara o seu lanche, prepara a pipoca e vem assistir conosco e acompanhar essa entrevista após a nossa vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o professor Dr. Ricardo Augusto Felício. Ele é bacharel em Ciências Atmosféricas com especialização em Meteorologia pela Universidade de São Paulo. É mestre e obteve o título de mestre, na verdade é o grau, né, professor? O grau de mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E é doutor em Geografia Física pela USP. Também foi professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, pesquisa temas como climatologia, geografia, física e meteorologia. Publicou 11 artigos científicos com foco em análise de fenômenos climáticos e no debate sobre influência humana no clima global. Participou de expedições científicas na Antártica, contribuindo com estudos sobre dinâmica atmosférica e processos climáticos na região. Seja bem-vindo, professor Dr. Ricardo Felício. É muito bom lhe receber para que nós possamos responder algumas questões. Eu antecipo até essas questões. A Terra está aquecendo, professor? Ou ela está esfriando? O que é camada de ozônio? A Amazônia é o pulmão do mundo? Essas e outras perguntas fazem parte do cotidiano do mundo. Está todo mundo preocupado de um tempo para cá se a Terra está esfriando, esquentando. Eu, por exemplo, moro numa cidade, São Luís, que é o litoral norte, aliás, litoral nordeste do Brasil, que aqui tem duas estações, uma quente e uma super quente. Né? Não tem negócio de quatro estações nem nada. Infelizmente, você não conhece ainda São Luís, mas vai conhecer. Vamos lá no Lençóis Maranhenses. Eu vou levar você e sua esposa lá no Lençóis Maranhenses, para vocês terem certeza absoluta de que Deus é o Criador. É uma beleza que não tem igual no planeta Terra. Mas, professor, seja bem-vindo, suas considerações iniciais. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui no canal do senhor para tentar esclarecer alguns temas aí importantes, inclusive essas próprias questões que o senhor fez agora inicialmente, por mais que a gente explique, continuam sempre voltando, né? Então a gente percebe quanto o argumento do pessoal é sempre circular, né? Você explica, daqui a pouco vem de novo, vem de novo. Por exemplo, né, só para a gente já começar aqui dando boas entradas, às vezes você está aqui na região sudeste, justamente no período de janeiro a fevereiro, não chove, aí eles alegam que foram as árvores cortadas da Amazônia. Mas aí eu não sei... As queimadas. Cortaram árvores, queimaram, mas então não sei o que aconteceu esse ano, né? E como diversos outros anos, que choveu pra caramba, mas choveu muito. Por isso que eu acredito na teoria do João e o pé de feijão, né? Então ele dá uma passada lá na Amazônia, joga um monte de sementes e crescem árvores durante a noite. Deve ser isso daí. Professor Ricardo, começando nossa entrevista, né, nossa conversa, quais são os principais argumentos e evidências científicas que questionam a hipótese do aquecimento global causado pelo homem? Nós homens, civilização humana, nós somos capazes de interferir na mudança climática do planeta? Não, isso não é possível, porque a gente não consegue manipular a escala dos fluxos de massa e energia planetários, né? A escala é monumental.
Veja só, qualquer coisa que a gente consiga montar para tentar mexer com esses fluxos, por exemplo, uma barragem, quanto que isso dá trabalho, né? Veja só, uma grande barragem ficam 10, 12, 15 anos aí para ser montada. E é bem interessante o que o senhor já falou, né? A hipótese do aquecimento causado pelos homens, que muita gente fala que é a teoria do aquecimento global nunca foi, né? Então, é uma hipótese, é uma sugestão, e a gente percebe que essa hipótese, para se corroborar com uma teoria, ela precisa exatamente ela, né, quem está propondo essa hipótese, trazer as evidências científicas. Então, não caberia a nós questionar e trazer evidências contrárias. São eles que propuseram a hipótese que tem que trazer a evidência. E a gente fica perdendo o tempo nosso de mostrar que, além de eles não trazerem evidências científicas sobre isso, temos que trazer as evidências contrárias. Então, qual é a hipótese do aquecimento global ou da mudança climática, né? Agora eles vão usando também esse novo artifício, porque esfria muito, né? Fica meio esquisito, não pega mal falar que aquecimento global causa aí, né, um hemisfério norte desse ano praticamente todo congelado, né? As teorias mais mirabolantes possíveis. Mas onde que eles vão encaixar isso? Vão encaixar numa outra coisa que não existe na atmosfera da Terra, que é tratá-la como uma estufa. Então, veja só, você tem um corpo planetário, que é a Terra, envolvido por uma camada gasosa. Essa camada gasosa, então, tem toda uma série de propriedades que isolam a superfície, incluindo os oceanos, do nada do espaço sideral. Então, tem toda uma dinâmica dentro dessa camada gasosa que não tem nada a ver com uma casa de vidro, que é a tal da estufa. A estufa. Sim. São processos completamente díspares, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Numa casa de vidro, uma estufa, você está bloqueando a dinâmica de fluidos. E na atmosfera, principalmente a primeira camada, que é a troposfera, é justamente o contrário. Ela trabalha com a dinâmica de fluidos. Então, ela tem duas grandes propriedades na primeira camada da atmosfera, a troposfera. Esfriar o planeta com as suas torres convectivas, então o ar quente, né, o ar é aquecido embaixo, né? É bem interessante isso. Então, o ar remove esse calor, sobe em torres convectivas aí no seu maravilhoso Maranhão, enquanto que o pessoal da Antártida tem que ficar com o resquício de processos advectivos. Então, veja só, a própria atmosfera, através da troposfera, vai apresentar dois processos convectivos bem interessantes, que na meteorologia, um deles a gente chama de advectivos. O convectivo, para os nossos telespectadores que estão acompanhando o programa do senhor, o processo convectivo é a massa levando energia. Então, vejam só, a superfície do planeta Terra é aquecida pela radiação solar, não é pela própria atmosfera, isso é uma resposta ao aquecimento solar, e essa energia, então, vai ser transportada para a altitude, resfriando o planeta. Agora, tem uma coisa interessante, né? Porque o nosso planeta tem uma inclinação tão baixa que praticamente ou um polo está iluminado ou ele está no escuro, né? Então, sempre essa alternância. Mas, veja só, mesmo na Antártida, na profundeza da Antártida, a temperatura mais baixa registrada está na ordem de menos 90 graus. Há de convir que está muito longe do menos 275. Está muito longe. Está muito longe, né? Eu falo assim, mas então quem que está bancando energia? São 200 graus praticamente de diferença. É, de novo, a atmosfera. Então, ela vai levar calor também para as áreas polares, através da própria atmosfera, levando para o processo advectivo a energia que está muito excedente na parte de superávit, que é onde o senhor está aí agora. Por isso que só tem quente e super quente mesmo. Agora, o pessoal lá na Antártida ou no Ártico, dependendo da estação, aliás, tanto faz, né? Porque o verão deles é bastante... Tanto faz. Lá só tem gelado e super gelado, né? Exatamente. Então, para quem está nas latitudes médias, está meio que confortável, dependendo também do quê? De alguns períodos que você ora aquece um pouquinho mais, ora esfria um pouquinho mais. Então, a gente vê mais essa diferença que o pessoal fala, olha, ciclos de aquecimento, ciclos de resfriamento, é na parte intertrópicos, né? Então, ali onde você está do trópico para o polo, essa parte de contato, essa zona de contato é que aumentam ou diminuem os gradientes. E isso é natural, isso é bastante variável, e ninguém consegue dizer exatamente por que tudo isso acontece. Os nossos mecanismos que mexem no clima da Terra,
eles são muito complexos, não é uma coisa trivial. Começa com fatores extraterrestres, entra na mecânica planetária e depois ainda tem toda a provocação que acontece dentro dos entes do sistema terrestre de superfície, do qual os oceanos são os majoritários, né? A gente Sim, lembra as pessoas, olha, pessoal, o planeta Terra não é bem Terra, né? É planeta é mais planeta água, né? planeta água. Nós moramos na exceção do planeta. Né? Aí, professor, o pessoal vem com uma hipótese de que não. Veja só, você mexe na constituição dos gases atmosféricos e isso provocaria, então, uma mudança drástica no clima da Terra. E aí que começam a faltar as evidências, porque, ok, Sim, qual é o constituinte? Ah, é o CO2. Beleza, vamos ver a história do planeta Terra. Me mostra, você está fazendo essa afirmação, me mostra onde que o CO2, na história que nós temos, que a própria ciência elenca do planeta Terra, aonde que ele controlou a temperatura. Então, a primeira pergunta drástica, né? Hoje eu gosto muito de resumir essa situação em 3 grandes perguntas que mata, assim, acachapante, acabou, não tem a discussão mais, porque eles não conseguem dar a resposta, que a primeira, me mostre aonde o CO2 controlou a temperatura do planeta Terra na história dele. Não tem esta evidência. Então, a priori, já morreu a hipótese. Mas nós podemos sim. complicar, né, professor? Porque aí diz assim, olha, vocês também estão falando que o CO2 controla o clima. Olha o que eles estão dizendo, uma molécula controla um macroclima planetário que é altamente complexo, da qual a maior parte dos sistemas e subsistemas nós não temos conhecimento. Quer ver só um que a gente não tem a menor ideia do que estamos fazendo? Nuvens. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. E só as Sim. nuvens controlam de 1/4 a 1/3 do balanço de energia do planeta inteiro. Aí o pessoal começou, né, a fazer o alarde. Ah, o ano passado, 2024, foi o ano mais quente da história, não sei o quê. Aí eu falei assim, qual foi a temperatura média que vocês mediram, né? 15,1 graus Celsius. A turma do Copérnicos, para quem não conhece, que é o pessoal lá da Europa, né, cujo diretor é ativista ambiental. Então a gente já Sim, começa a ficar com um alerta, porque se um sujeito que é ativista ambiental está numa direção de um departamento espacial que faz medições, e inclusive a medição do departamento dele destoa das demais instituições que nós temos no mundo, eu já começo, opa, beleza. Mas vamos piorar um pouco a situação deles, professor Ivan? Porque ele falou que foi 15,1. Aí é muito interessante, o planeta então esquentou e essa temperatura máxima de 15,1 graus Celsius é um problema para você? É um problema. Então, não sei, volta lá para o Arrhenius, que em 1986 calculou a temperatura média do planeta e disse que era 15 graus Celsius. Então, você está falando que mais de 145, quase 150 anos foi de 0,1 que subiu? 0,1 é. Isso aqueceu? E isso aqueceu? Quer dizer, é tão absurdo as colocações que esse pessoal coloca, desde da própria ideia de temperatura média do planeta Terra, que não tem... Isso aí eu ia perguntar, professor Ricardo. É Sim. possível a gente dizer que a temperatura média da Terra são 15 graus, uma vez que no polo eu tenho uma temperatura, no Equador eu tenho outra, no trópico eu tenho outra. É possível Não dizer tem que ela tem significado. Exatamente, ela não tem significado físico, porque a gente fala assim, olha, o planeta Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Aí você tem uma plataforma espacial, várias delas, inclusive, que estão a 700, 750, 800 quilômetros de altitude, varrendo o planeta Terra, não pegam todas as áreas, alguns lugares pegam mais do que outros, então tem todo um procedimento, um processamento matemático, metodologia, para inferir uma temperatura, né? Então são várias matrizes matemáticas colocadas lat, long, temperatura, e vai tirar a média de tudo isso. Imagina só, né? O senhor deve lembrar que nós tínhamos a teoria dos erros, né? Uma coisa assim que tinha que estudar com muito afinco, porque todo processo de medição imediatamente tem que ser avaliado o seu processo de erros.
E quanto mais você mexer nesse valor, inclusive de cálculos, maior é o seu erro. Aí, voltando, 510 milhões de quilômetros quadrados. Para entender que tem uma variação de temperatura do ar na casa dos, não é do décimo, mas do centésimo de grau Celsius, para mim, eles estão avaliando erros. E o que que mais me chateia, porque a gente, quando faz a universidade, tem que fazer cursos e laboratórios de física 1, 2, 3 e 4, estudar todas as teorias do erro, cansa de fazer relatórios, entende com muita propriedade o que é uma grandeza física e qual é o significado físico da grandeza. Os sujeitos que se dizem, inclusive, meteorologistas, muitos colegas nossos que são céticos à hipótese, inclusive, dão ainda trela para esse tipo de medição. Não, os caras estão medindo centésimo de grau Celsius a 700 quilômetros de altitude em 510 milhões de quilômetros quadrados. Eu falei, sinto muito, desculpa, vocês estão medindo ruídos, e a prova disso saiu recentemente, quando passou-se, a era dos satélites é muito recente, quando fizeram 40 anos de medições, e eu já estava esperando isso, professor, já estava esperando isso. Eu quero ver, quando vocês colocarem lá o mapa mundi, de onde estão as variações de temperatura, eu aposto que vão cair em cima dos grandes centros de alta pressão atmosférica, onde você tem bastante incidência de radiação solar, em cima dos desertos, e, quiçá, uma mancha que ia colar nos oceanos. Dito e feito. Caiu aí as grandes variações de temperatura nos 40 anos, em cima dos 3 grandes altas pressões que nós temos em cima dos oceanos. Na parte nuclear dos desertos, não tem nuvem, né? Certo? Sim. E ainda por cima registrou os lugares frios, que foi a corrente circumpolar antártica, que dá a volta na Antártica, muito fria, e a corrente de Humboldt, que permeia aqui ao oeste da América do Sul e depois faz uma apófise fria para dentro do Pacífico. Registrou. Então, eu falei assim, sabe o que vocês estão registrando, pessoal? Nesses 40 anos, vocês estão registrando a variação dos grandes sistemas climáticos do planeta Terra. Nada mais. Fora do que as variantes da Terra são muito grandes, rotação, translação, inclinação, a Lua, não é? Como eles podem lidar com essa quantidade de variantes e dizer que a temperatura média da Terra é essa? Isso tem valor científico, na sua opinião? Não, para a temperatura média do planeta, para isso não tem valor científico, porque, primeiramente, você poderia usar esse valor para você fazer algum tipo de comparação com o paleoclima. Para você entender, olha, o planeta está mais quente em relação àquele período, nós estamos talvez chegando numa era glacial, nós estamos no ápice de um período interglacial ou não. É nesses quesitos, né, nessas aplicações. Para o resto, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma propriedade isso aí. Eu falo, isso aí é a temperatura do nosso umbigo. Então, como é que você pode falar, né, alguma coisa assim? E tem uma coisa pior, professor. Então, que eu falei, então, a primeira que era do CO2 controlar a temperatura, a segunda que era o CO2 controlar o clima, mas tem uma terceira que também é terrível. O senhor concorda comigo que hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, o planeta Terra está apresentando um retrato atmosférico de um monte de coisas acontecendo, ok? Sim, sim. Passa satélite em cima, mede tudo, vai ter uma temperatura média global dessa matriz? Vai, ok. Então, vejam só, pode passar uma outra condição qualquer, mas nós vamos ter um outro retrato atmosférico no planeta inteiro, inverno, nos hemisférios, etc. e tal. O satélite passa correndo, mede tudo, ele pode dar a mesma temperatura global média, certo? Porém, o primeiro quadro do planeta inteiro era uma coisa. Sim. O segundo quadro do planeta é uma outra coisa totalmente diferente dessa. E ambas deram a mesma temperatura média global. Ou seja, nós estamos dizendo que o número de conjunto, o número de condições que podem acontecer do lado de cada conjunto podem gerar a mesma temperatura. Isso aqui já ficou muito evidente. Então, eu não posso pegar uma temperatura e dizer o que vai acontecer no quadro futuro, porque ela também pode expressar um monte de sistemas, um monte de coisa que está acontecendo. Aí o pessoal fala, não, mas isso aí é em relação ao clima. Não, mas em relação ao clima, como assim? O clima é dinâmico, as coisas estão acontecendo, é uma coleção de quadros meteorológicos
que vão mudar, eles variam, não é sempre a mesma coisa, e é isso que a gente tem que ter as normais climatológicas, entender os climas regionais, para poder tirar o proveito nosso. O que é fazer agricultura, quando que eu vou poder fazer a aviação, a circulação, navios que vão andar, enfim, armazenamento de água, energia, enfim. Eu tenho que tirar proveito disso, né? Então, por isso que eu tenho que estudar clima. E aí, não, agora eu dou uma temperatura qualquer, eu consigo imaginar um estado hipotético da atmosfera daqui 100 anos. O quê? É uma previsão ou precisão de clima, né? É um conto da vigarice dos cenários da fantasia. Por isso que a gente fala, existem 3 coisas na meteorologia e mais ou menos na climatologia. Primeira é o prognóstico, a previsão, na verdade, científica. A previsão é uma coisa quando você tem conhecimento muito, muito árduo daquele fenômeno. O prognóstico é quando você tem aí as estatísticas entrando em cima, então você tem aí um conjunto de fatores e probabilidades de acontecer. É aqui que está a meteorologia e o clima. Aí você tem a outra coisa que é a terra da fantasia, que são os cenários. Eu rodo qualquer coisa, e é o que o IPCC, que é o painel do clima da ONU, faz. Ele não faz nada, ele tem todo o direito de se isentar quando ele erra, porque ele nunca falou que ia ser aquilo lá. Sim. Faz aquilo são os relatórios sumários para executivos e a mídia, porque eles não, eu só fiz cenários, eles conseguem se isentar rapidamente, porque eles são os isentões, né? Eles colocam lá vários cenários climáticos de coisas que podem acontecer no futuro, mas eles pegam aquilo lá e fazem as funções derivadas do CO2. Quer dizer, a premissa é falsa. A gente já mostrou, CO2 não controla o clima, CO2 não controla a temperatura. Se você está fazendo em cima dessa premissa, você está fazendo uma coisa que não é verdadeira. Pelo que nós vamos conversar aqui, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Professor, uma dúvida que fica, para a gente tirar a dúvida de quem está vendo esse programa, fazendo uma analogia com o deserto e com a Amazônia, deserto, Saara e Amazônia. O deserto é deserto porque não tem floresta lá, e não tem floresta porque chove, ou porque não chove, ou não chove porque não tem floresta. Qual é a influência da floresta nas chuvas? Floresta é nenhuma, né? A floresta... Eu estou fazendo a pergunta provocativa. Sim, eu sei, a floresta está lá por causa do clima, né? Então, quem define as coisas é o clima, e isso essa condição vem com os principais pesquisadores de meteorologia e que faziam essa associação com a biologia, né? Principalmente na parte de biogeografia, que entenderam que, olha, os vegetais são a própria assinatura da atmosfera. Convenhamos, eu quero estudar um negócio que eu não consigo enxergar, né? Sim. Imagina naquele tempo que nem tinha satélite, não tinha radar, não tinha nada, na verdade, né? Então, era só observação, né? Só observação. Então, seguindo lá o princípio do método científico, observação, descrição, levantamento da hipótese e corroboração com teoria através de evidências, e se eu errasse tudo, tinha o 4º passo que hoje ninguém mais sabe, que é a reorientação do pensamento científico. Eu errei, eu fiz bobagem. Então, o que eu fiz? Eu errei ou quando eu estava observando, ou quando eu estava descrevendo alguma coisa, me passou. Aí eu não consegui achar as evidências suficientes para fazer a minha hipótese corroborar com uma teoria. Então, corroborar significa que a qualquer momento ela pode ir para o beleléu, né? A ciência, ela não está definida, ela está sempre em evolução, está sendo transformada. E aí, justamente, eles observavam a vegetação para entender. E aí o Kippen, né, o Kippen é um dos primeiros meteorologistas que trabalha em cima disso, das classificações climáticas, que, diga-se de passagem, não existe uma só, então veja só, as discordâncias da própria academia, certo? O Kippen ficou 40 anos trabalhando com isso, morreu, se não me engano, em 1940 ou 41, morreu desgostoso com o que fez, aquele catálogo telefônico enorme de tipos de clima, porque ele percebia que, conforme ele se aproximava das escalas menores, brotava uma quantidade de climas diferenciados, vamos colocar entre aspas aqui para o pessoal entender, porque aparecia muito detalhamento, e o detalhamento complicava, o outro ano não era igual.
E aí ele ficou maluco, vira aquela sopa de letrinhas, né? Então, o que a gente Sim. aprende na escola é uma classificação climática mais simples, que a alta polar, a alta tropical, se ela é úmida, se ela é seca, se ela é quente, se ela é fria, né? De qual oceano que ela veio, mas aquilo lá detalha muito. Então, o deserto, ele tem aquela condição, primeiramente, ou tem um anticiclone em cima dele o tempo todo, então vai inibir a formação de nuvens, e aquele clima vai chegar no climáximo, que a gente chama, vai ficar tórrido, vai virar areia, etc. Ou ele está a barlavento de montanhas, então o vento sempre passa por cima da montanha, a sota-vento de montanhas, a barlavento ele deixa a umidade, a sota-vento ele desce por pressão diabática seca, ele vai esquentar, então aquela zona fica toda tórrida, ou também por correntes oceânicas frias. Então, veja só quanto os oceanos interferem no clima. Então, uma zona costeira, se tiver uma corrente fria, ele leva a troposfera ao estado basal e, portanto, não tem aquela atividade que a gente falou, convectiva tão intensa, não transporta umidade, interfere em toda a superfície ali. Se for em cima do mar, inibe a formação de nuvens. Sim, nós estamos aqui no litoral, por exemplo, a temperatura média da água aqui é 28, 30 graus, né? E aqui mesmo em São Luís tem local que a temperatura é mais fria e mais para o interior da ilha, por ser uma ilha aqui, ela é mais quente, porque está longe do mar também. Então é difícil a gente falar em temperatura única na Terra, né? E isso, o grande problema, professor, é o seguinte. Nós temos uma população que precisa ver esses programas, as suas explicações, para elas entenderem o que está acontecendo. Né? Porque as pessoas ignoram os dados, ignoram a ciência verdadeira e gostam muito dessas notícias. Né? Essas notícias de pânico, por exemplo, elas são propícias para algumas pessoas, alguns grupos, né? Alguns grupos de interesse. Trazer esse pânico, as pessoas ficam assim desesperadas. Eu me lembro que na época, só um parênteses do CFC, que destruía a camada de ozônio, foi uma correria. Não é? Foi uma correria, e era o que a mídia soltava, né? E a gente ficava sem informação. Né? Eu mesmo deixei de usar desodorante porque tinha CFC, clorofluorcarbono, e estava destruindo a camada de ozônio. Eu não posso contribuir com a destruição da camada de ozônio. Mas nós fomos desinformados, aí a palavra cabe. Né? Mas, professor, por que os governos... Aí entra a nossa pergunta. Por que os governos e grandes organizações atribuem a responsabilidade do aquecimento global, principalmente às atividades humanas? Assim, Vamos desatar esse nó. exatamente. Se a gente usar o exemplo clássico que foi o do ozônio, né, que você pega e transforma um fenômeno natural, que é a anomalia do ozônio na Antártida e no Ártico. Ele sempre esquece de falar do Ártico, né, mas se você for na internet, você vai achar as notícias de Ártico. Né? Isso já é sabido desde 1880, mais ou menos, já existiam essas anomalias no Ártico. E aí, no Ano Geofísico Internacional, o Dobson, que é o pai da matéria, né? É o papa do ozônio, é o Gordon Dobson. Então, a gente fala unidades Dobson de ozônio. Ele foi para a Antártida em 1957 e ficou até 59, e lá ele percebeu que a anomalia era gigante em relação ao hemisfério norte. Isso tem tudo a ver com uma propriedade da distribuição continental e oceânica dos hemisférios. Né? Eu sempre gosto de dizer que nós temos, na verdade, 3 planetas Terra. Né? O senhor mora em um aí no Equador. Eu moro no outro, tá? Então a gente mora em outro planeta, que mora aqui no hemisfério sul, e o pessoal do hemisfério norte mora num outro planeta. Eles são totalmente diferentes, né? As características são totalmente diferentes. E aí ele percebeu isso e ele relata essa coisa. Né? Tanto é que a historinha do ozônio só vai pegar quando o Dobson vem a falecer. É o ano seguinte, ele faleceu, os caras foram e começaram com a historinha. É em 1977 que começa essa história do ozônio, tá? 10 anos antes de emplacar lá o painel do ozônio, que é o IOTP. Então, o grande interesse é esse. Eu pego um fenômeno natural qualquer, transformo ele num problema, atribuo a existência do fenômeno aos seres humanos ou algum dos processos das suas atividades e vendo a solução.
Então, na época, era isso. Os CFCs causam aquele negócio lá. Eu falei, mas peraí, todas as fábricas de gases e refrigerantes estão no hemisfério norte. Aí o pessoal, Sim, não, mas as massas de ar... Não, mas vocês mesmos falam que as massas de ar não conseguem transpassar o Equador da forma que vocês aí dizem, né? Porque vocês têm toda a teoria da circulação atmosférica, que é a escola de Chicago, né, dos Estados Unidos, que fez todo esse alarde. Cada cientista tem uma escola que ele cria em cima disso, então vem com as ondas, com o Rossby, depois vem para o Holton, eles vão fazendo esse tipo de coisa que a meteorologia brasileira foi beber, e esqueceu de beber em outras águas. Por exemplo, a escola francesa, que tem teorias que são muito mais aplicáveis à atmosfera real. Né? Então, você vê que tem, as coisas são muito por aproximação também na área de meteorologia, equação de ondas, etc. Então, tem um pouco de divergência quanto a alguma dessas coisas. Mas, voltando à questão, era isso. Então, acabou, os gases estavam perdendo as suas patentes, eles queriam lançar novos gases no mercado, mas eu não precisava ter o novo gás, eu poderia usar o gás velho fabricado sem pagar royalty, né? sim. Então, quem financiou todas as pesquisas contra o ozônio, contra a radiação ultravioleta, que ia morrer planta, bicho, ser humano, blá, 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 foram todas as indústrias químicas. Todas elas. Isso foi debatido até no Senado norte-americano, porque realmente a gente, pela mídia porcaria que nós tínhamos no Brasil, nós nunca tivemos acesso a essas informações. Sim. Hoje, com a internet, hoje que a gente consegue comprar livros que foram publicados no exterior, eu tenho alguns livros aqui de jornalistas famosos, cientistas famosos, matemáticos famosos, assim você fala, nossa, cara, ele estava quebrando o pau lá. E a gente lembra do Carl Sagan, né? O Carl Sagan, Carl um Sagan. super cientista, né? Um super vilão, e ele tem todo um fio de gente atrás dele, né? Ele estava Sim. lá defendendo, falou que o planeta Terra ia virar ou uma Vênus por causa do aquecimento global, ou uma Marte por causa do ozônio. Eu falei, cara, decida-se qual que vai ser, né? Porque é meio difícil ser as duas coisas. De tão absurda. Quer dizer, olha só, como é que um cientista do calibre do sujeito, com prêmios internacionais, falava groselhas desse tipo aí? Porque ele não estava fazendo ciência, ele estava fazendo política, amando a serviço de alguém. Então, na Sim. casa do aquecimento global, substitua CFCs por CO2, ou pior, por CO2 equivalente. Porque o painel do clima pode decidir a qualquer momento qual é o gás que faz efeito estufa. Sim. Assim como o IOTP, que é uma comissão permanente, professor, a burocracia nunca mais sai. Então, ela está instituída em 1987, ela nunca mais saiu. Então, os caras, a qualquer momento, podem falar que qualquer gás destrói o ozônio, e, portanto, Sim, ele tem que ser sim. banido. Sim, sim, Quando as sim. pessoas entenderem esse mecanismo, elas vão ver que é só replicação. É só replicação. O grande problema é que parece que a mídia interessa também. A nossa pergunta são os governos e grandes organizações, elas também usufruem dessa farsa, né? Dessa muita grana, né? Muita grana rola. E agora, com o advento das redes sociais, como uma ágora digital, né? Uma praça pública livre de conversa e informação, isso está incomodando, viu, professor? Está Tá. incomodando muito, porque a população, ela, por mais ignorante que ela seja, de ignorar, né? De ignorar conhecimento, mas ela está absorvendo muito conhecimento, muita informação. Então, parece que esse tema, né, de mudanças climáticas provocadas pelo homem, esse aqui é o negócio. Porque a Terra mudar de clima já ficou claro que ela vai mudar a hora que ela entender. Né? Não é uma coisa que a gente controle. Agora, pela interferência do homem, é capaz da gente lançar a teoria do caos, e aí sim eu controlo. Só vai fazer o que eu disser, o que eu quiser, em troca de muito dinheiro. Né? Lamentavelmente, mas eu espero em Deus que a gente se liberte dessas coisas. Parece uma garra, né? Um negócio travante da história, mas eu acho que a coisa pode mudar, não é, professor? Então, nós podemos, como seres humanos, ficarmos tranquilos que nós não vamos mudar o clima com as nossas atividades. É isso, é isso.
É isso mesmo. Inclusive, se a gente vai partir para um princípio bíblico, isso já está declarado na Bíblia em mais de uma ocasião, tanto de que mar não vai subir, ele pode até Não. rugir, né? Rugir, esbaforir, brigar, fazer o que ele quiser, né? Mas ele volta para o lugar dele. É uma coisa impressionante, né? Sempre chama a atenção das pessoas. Gente, vocês têm fotos das praias de 100 anos atrás? Está no mesmo lugar o nível do mar, as fotos são as mesmas. Eu tenho coleções de fotografias de vários lugares do mundo, não só lá na Ilha da Morte, da Tasmânia, que foi feito com o James Cook, o capitão. Uma marcação, ele fez uma marcação lá. Não, E está lá subiu. até hoje, não subiu. Não subiu, o mar está do mesmo jeito. Eu tenho foto dos anos 20, anos 30, 40, 50, do litoral de São Paulo. Já fiz documentário, tem um documentário bem bacana no nosso canal, que eu fiz há 3 anos atrás, quando eles tinham falado em 1957 que o mar ia subir 12 metros por causa do CO2, né? Então veja como essa conversinha mole já é antiga, né? E a gente falou, não subiu nada, não subiu nem 1 centímetro. Inclusive, eu estou me preparando, viu, professor, a título de sarcasmo. Eu vou comprar um barco para mim e deixar em casa, porque já tem uma teoria que nós estamos a 3 metros do nível do mar, São Luís, né? Já tem uma teoria que se o mar subir meio metro, assim, a calota polar descongelar lá, São Luís vai desaparecer. Então, eu já vou me preparando aqui. Quer dizer, e as pessoas estão comprando casas na beira do mar. Não dá para entender, né? Como é que o mar... Existe uma previsão de que a cidade vai desaparecer. Vem alguém, isso desvaloriza, e vem alguém e compra terra na beira do mar, casa na beira do mar. É uma coisa assim que não fica... para algumas pessoas não fica evidente, né? Fica evidente. É uma coisa bem interessante que a gente pode falar a respeito disso, só um parênteses também. O pessoal fala, mas às vezes eu olho lá, o mar entrou na cidade. São esses eventos que a gente acabou de comentar com os senhores que estão nos assistindo. Você tem combinações específicas de ter, por exemplo, um fenômeno meteorológico muito intenso, como um ciclone tropical, que, como ele é uma bomba de sucção na troposfera, ele alivia o peso da própria atmosfera em cima do oceano. Então, o oceano abala, né? Aí você imagina só, você está numa condição dessa, ventos fortes e lua cheia ou minguante na maré alta. Sim. Ela puxando a maré, né? Vai puxando, joga isso para cima do continente, aí você vê o mar invadindo em todo lugar. É o rugir do mar. Não se preocupe, ele vai voltar para o lugar dele. Então, cabe a nós nos prepararmos para esses tipos de situação. Então, às vezes, mostra o pessoal de algumas ilhas, né? Mas olha só. Aí você vai lá e pega o dia que aconteceu, o quadro meteorológico, e aí o sujeito também quer fazer a água com palafita em cima da praia, né? Meu amigo, não tem, né? Você está na zona de transbordo do oceano, ele vai ter que usar aquilo ali. Se você quer ocupar aquele negócio, você vai sentir os efeitos. Sim. Não tem como, né? É lamentável. A Marinha marcou, eu acho que é a maré de Cisígia, né? Cisígia, que é a maior marca de maré que deu. Eu acho que aqui em São Luís aconteceu uma no 1940 e alguma coisa, e nunca mais aconteceu. Mas está marcado lá. Está marcado que teve essa maré alta, né? E aqui tem um local, professor, talvez o senhor nunca ouviu falar. São Luís, ela tem uma parte que é uma ponta, a gente inclusive chama Ponta da Areia, que ela é uma ponta que invade o mar mesmo, né? Uma península, uma pequena península, na verdade. E tem uma corrente marinha aqui, que ela estava tirando essa ponta. Foi preciso fazer eu não sei como é que chama aquele negócio que eles fazem de pedra, né? Que é tipo um cais. Exatamente, para diminuir a influência dessa corrente que estava destruindo a Ponta da Areia. E quer dizer, esses fenômenos são previsíveis, naturais, né? São naturais. O oceano está sempre em constante mudança, então ele faz o processo de remoção de areias de alguns determinados lugares e faz reposição em outros, tá? Então, isso acontece normalmente mesmo. Sim, aconteceu aqui em São Luís já. Aconteceu já. Saiu de uma praia e apareceu em outra praia.
Né? Sim. Então, é normal. E isso não é para gerar caos, na verdade. É uma falta de compreensão do fenômeno, na verdade. Exatamente, né? A água está cavando areia, não é que ela está subindo, escalando, né? Sim, 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 sim. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E Mas, nós professor, temos os outros também que são a própria transgressão e regressão marinha, né? Porque a própria sim, parte continental ela pode às vezes derivar e afundar um pouco mais, ou ela pode soerguer, né? Então, sim. por exemplo, na E, Europa você tem pontos em que você tem um afundamento, só que o teu marégrafo está lá, né? Então ele vai sim, junto e ele acusa que está subindo o mar. Opa, peraí, gente. Então, sim, 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 sim. E aqui, por exemplo, aqui em São Luís, nós sofremos com as marés, né? sim, Maré, a cada 4, 6 horas, ela vai e volta. E isso daí, há muitos anos, ela sim. nunca foi mais agressiva do que sempre foi. Mas, professor, quais são as reais consequências dessa hipótese das mudanças climáticas? E como estamos sendo responsabilizados? Como podemos nos preparar para nos defender? Que a gente está conversando agora. Esse que é o grande problema, que a partir do momento que eles criaram essa suposição de que nós estamos mudando o clima, eles começaram a atribuir tudo à mudança de clima. Então, não é só a constituição da atmosfera, mas é o uso da terra. Então, veja só, você faz agricultura, você muda o clima da terra. Meu Deus do céu, a agricultura depende do clima. Como é que eu posso estar plantando e estar mudando o clima da terra que vai me prejudicar? Né? A lavoura já está estabelecida naquele lugar porque o clima é daquele jeito. Né? Sim, É uma insanidade, professor. A gente fica assim louco e esse discurso está passando. Mas esse é o grande problema. Então, como eles estão fazendo esse tipo de atribuição de todas as atividades humanas, não estou nem falando da existência dos seres humanos, mas nós podemos chegar lá. Tá? Nós podemos chegar lá porque a gente sabe que 8 bilhões para ele é um número preocupante. Né? Talvez, não sim, sei se a gente vai entrar numa discussão que eu chamo de terceiro nível, que é a guerra espiritual, né, que também é sim, bastante apropriada, e na verdade é só ela que importa, né? sim, Não é sim, mais nada, o resto é cortina de fumaça e pano e cenário, né? Porque sim, a questão ambiental climática é simplesmente o cenário para aquilo que eles querem construir. Mas então eles sim. estão fazendo o quê? Eles vão mexendo na legislação dos países. E isso começa lá na Rio 92, quando o Maurice Strong, veja só, o magnata do petróleo e da energia, dizendo para o mundo que ele tem que cuidar do Obrigado. meio ambiente. Ah, meu gente, pelo amor de Deus. O cara andando de jatinho, dizendo que os outros poluem, né? Os outros poluem, né? Poluem. Está falando que CO2 é poluição. É Né? poluição. Loucura. Mas lá, professor, já estava estabelecido que nós tínhamos que mudar a consciência do indivíduo, fazendo ele perder o direito de escolha. Direito de escolha lembra alguma coisa chamada livre-arbítrio ou não, para quem está nos assistindo? O controle, né, professor? Exato. Então vejam só, você não tem mais o direito de fazer as escolhas, não tem mais o direito de escolher o que você vai vestir, o que você vai comer, quanto que você vai usar de energia, que carro você vai comprar. Opa! Então saía daquela escala daquela esfera geopolítica que seria a nossa segundo andar de discussão, quando você vê que esses problemas que essas legislações e que esses governantes vão aplicando com força de lei, ainda não tanto, mas agora com o Acordo de Paris, sim, com mais força, com mais vigor de lei, em cima de suas próprias populações. Então já não começou a fazer sentido, porque o cara na Europa está se ferrando tanto quanto o cara que está no Brasil, ou o cara Sim, que está nos Estados Unidos. O chinês já é ferrado por natureza, né? O coreano do norte não tem o que comer, o do sul está escravo do sistema também, e na sim, Rússia a gente não sabe muito bem como é que está acontecendo por lá. Né? A Índia é aquele desastre, né? Uma população gigantesca, um monte de recursos naturais, mas também não usufrui por questões religiosas, religiosa, né? né? Que é um outro aspecto também em cima disso, que a gente sabe, né? Eu gosto de dizer, olha, Deus quando deu a Bíblia para a gente, na página número 1, ele já falou que é para usar o meio ambiente. Então, Sim, sim, não tem nem a sim, desculpa de ser preguiçoso, né? Porque se você tivesse dado uma lida lá na primeira página do Gênesis, no primeiro, já está falando, olha, está tudo aí para vocês usarem, mesmo porque depois ele vai fazer novos céus e novas terras, né? Então, é para usar com sabedoria, óbvio, ele não está falando que é para destruir tudo, está falando que é para usar com sabedoria, sim, sim. né? Mas não está lá escrito conservação, preservação, intocabilidade, concorda Sim, comigo?
Não está. Sim, Não está. Inclusive, isso aqui nos remete à parábola do cara que enterrou o talento, né? talento. Sim, sim. E aí o senhor concorda que os países que receberam mais talentos vão ter que justificar mais o erro? Sim, Entendeu agora que o Brasil vai estar ferrado? sim. Ninguém parou para pensar nisso. Ninguém ainda parou para pensar nisso. Ninguém. Né? Os políticos estão achando que é tudo beleza. Nós, população, vamos sofrer isso porque né, passa para nós também esse problema. Mas está aí. Então, esses sujeitos trabalham para alguma outra coisa. Eles estão escravizando a humanidade a servir aquilo que eles vão propor. Eles vão determinar o que a gente pensa, o que a gente determinar. fala, o que a gente come, o que a gente veste, É. onde a gente mora, E o aí, que a gente professor, assiste. Um sonho para se tornar realidade exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais.
sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Vem um outro painel político-científico, igual o IOTP, igual o IPCC, que é o IPBES, que nasceu em 2010, o pessoal fala que foi 2015, mas 2010 é que está lá meio que o batismo dele, que é o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Ora, pegamos a geografia, que é a ciência mais antiga da humanidade, que tem 3.000 anos, e jogamos ela inteirinha no lixo. Porque agora o meio ambiente presta serviços à humanidade. Isso é um endeusamento da natureza ou não? Porque, em outras palavras, o homem agora presta tributo à natureza. Isso está escrito lá, fundamentalmente, nesse painel. Serviços ambientais. Inclusive, nós vamos ter que pagar serviços ambientais. Não existe a separação de homem, meio e sociedade, natureza. Sim. A sociedade é construída conforme a natureza. Por isso que nós temos uma disciplina chamada História do Pensamento Geográfico. É como os homens, através do tempo, entenderam a geografia. Isso é uma loucura. Então, hoje a gente olha para o meio ambiente e fala, nossa, não nos vamos tocar. Então, você está endeusando a natureza, de fato. Você está pagando dízimo para a natureza. Olha que loucura. Está tudo disfarçado, mas é isso, é isso. Sim, e não só é isso que hoje a religião ambiental climática, porque ela já é uma seita. Já é uma seita. 1 bilhão de seguidores. É. O púlpito é dado para Al Gore. Foi ele que começou esse movimento global, não foi, professor? Ele é o garoto propaganda, né? Sim. O desdobramento disso já é bem mais antigo. Sim. Desde lá esse movimento atual que nós falamos, ele vem desde quando você tem lá, na minha percepção, o pessoal fala que é mais dos anos 70, não, ele ainda está junto, colado com o processo de descolonização que nós tivemos no mundo, porque os colonizados viram o tipo de vida que os colonizadores tinham, eles sabiam que eles criaram um catálogo de vida, de ver quanto essas coisas eram boas, quanto a prosperidade do planeta gera uma prosperidade material, gera uma prosperidade de saúde, espiritual e tudo mais, né? Porque a abundância, o planeta gera abundância. E aí, ali é que começa, a gente tem que frear esses caras. Eles olham para toda a América do Sul, eu falo, o pessoal já deve entender quem são, né? Eles olham para a América do Sul e falam, esses caras não merecem isso. Eles não merecem. O que tem de riqueza aqui. Por exemplo, nós estamos ouvindo falar recentemente sobre o tório. O reator nuclear de tório, a tecnologia dele foi criada em 1959. 58, 59, já estava pronto. Por que não colocaram em operação? Porque as maiores fontes de tório do planeta estão na Índia e estão no Brasil. Para que eu vou dar energia gratuita para esse povo? Para eles nos passarem? Isso é muito claro, isso é muito óbvio. Isso fica evidente. É o que a gente começou a conversar, que lamentavelmente a população ignora isso. Nosso caso aqui, o nióbio, né, a maior mina de nióbio do mundo está no Brasil. Que serve para fazer
tudo que nós temos de tecnologia de ponta, inclusive o reator termonuclear, né, que faz a fusão a quente, porque sem o nióbio o aparelho não funciona, né? E qual é a participação do Brasil no ITER, que é o reator termonuclear internacional? Nenhuma. Só forneceu o nióbio. Só forneceu o A, nióbio. Mas não a está nem o gente, nome lá, né, de fornecedores, que é o pior. é. Eles estão fazendo reserva fora do Brasil de nióbio para depois Sim. explorar. Agora, é interessante a gente comentar, já que nós também estamos permeando partes de geopolítica, que quando você Sim. vai para o reator termonuclear experimental de fusão a quente, você vai ver Estados Unidos e Rússia, China, Índia. Ué, mas cadê o BRICS? Não, Brasil, fica quieto aí. Então, a gente ainda tem, vamos dizer, essa tristeza de achar que é o fulano A que vai nos ajudar, é o fulano B que vai nos ajudar, é o fulano C. Não, nenhum deles. Se nós Não, mesmos não nos ajudarmos, é. nenhum deles tem interesse que a gente prospere. Parece que nós viramos assim uma espécie de quintal, né? Isso, exatamente. Onde o que interessa para eles está aqui e que a gente fique quieto. Uma das coisas mais absurdas que eu vejo é o povo ribeirinho que mora nas regiões amazônicas, aqui uma parte do Maranhão é a Amazônia Legal, e vive em plena miséria porque não pode explorar aquilo em benefício, que é o normal. Sim. Normal eu explorar aquilo que eu possuo em meu benefício, né? Os outros países proíbem, né? Você não pode plantar, os índios não podem plantar, não podem usar da sua terra, né? Eles são simplesmente como animais que, para observação do pessoal que quer vir aqui pagar para passear na floresta, né? Mas aqui, olha só que interessante, né? O IP10, aquele painel que eu falei agora há pouco, ele já tem lá vamos dizer assim, uma normativa, vamos dizer assim, de que todos os conhecimentos dos indígenas sobre vegetação, remédios, etc. e tal, podem ser passados para as indústrias deles lá. Maravilha, E aí já está definido qual é o royalty que nós, no caso eles, receberíamos como país. 4% apenas, mas, não, pera, vocês estão achando que não, mas tudo isso, professor, não, dividido por todos os países que também tiverem a mesma matéria-prima. Poxa, que negócio fantástico para eles, né? Fantástico, não é verdade? Para eles, né? Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. O que a gente lamenta é que as nossas autoridades, nossos governantes, não conseguem ter essa percepção. Eu não sei de onde parte isso, né, professor? Eu tenho já netos, né? Eu já tenho netos. A minha preocupação, meus filhos já estão muito bem, graças a Deus, mas os meus netos ainda estão por serem criados, né? Eu não sei que país nós vamos deixar para eles, mas vamos confiar em Deus porque é uma guerra extremamente espiritual, né? Totalmente espiritual. Na hora que você está... O intuito deles é transformar o planeta Terra no novo paraíso, é o novo Éden. Sim. Né? Então, para isso, eles precisam, primeiro, remover a população do planeta, porque eles não querem tudo isso daí. Então, vai ser o povo selecionado por eles. Veja só que o discurso já é um tipo de saúde em que os corpos não mais se decomporão, não teremos mais a velhice, não vai estragar o corpo. Né? E é interessante, eu desafio vocês procurarem na internet quem falou isso. Desafio vocês procurarem na internet quem Vou falou procurar isso. Vocês vão ver quem é o figura, com quem ele está ligado do momento atual da nossa história, vocês vão ficar surpresos. Por quê? Né? Porque essa coisa de adorar o planeta Terra... Não, o diabo não quer que você adore... O diabo quer que você adore qualquer coisa menos a Deus, então para ele está ótimo. Sim, Agora, sim. Papa chama a mama, lá, você não chama aquele santinho lá que eles têm da árvore, não sei o quê. Qualquer um que você quiser adorar, seja da natureza, está ótimo para eles. Né? Eles querem transformar, então, o planeta Terra num novo Éden, querem que tenha uma população que seja praticamente eterna, e
que não vai mais morrer. Mas não vai mais morrer por quê, né? A gente fica pensando assim, mas o que tem, o que vai acontecer muito em breve? Nós estamos esperando a volta de Jesus, né? Nós estamos esperando a volta de Jesus. Sim, Quando ele sim. vier, vai ter o reino milenar. E após o reino milenar, né, todo mundo vai passar pelo trono branco, né? Todo mundo vai ser julgado. Então, Sim. o Satanás está vendendo para esses sujeitos a hipótese de que, por eles não morrerem, eles não vão ser julgados. Né? Está vendendo terra na lua, né? Tá É vendendo muita terra na ilusão. lua. É muita ilusão, né? É muita ilusão. Mas como ele é o pai da mentira, ele vende como assim uma verdade, né? Total. Recheada de beleza e as pessoas estão comprando. Estão Não é? O comprando. pior de tudo é que as pessoas estão comprando, não conseguem perceber essa impossibilidade. E é interessante que a agenda deles urge muito, né? Tudo fecha para 2027 a 2030. 2030, Né? Dando esse detalhe aqui para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. sim. Tá? O IP10, por exemplo, ele quer que 30% das áreas do planeta, nós estamos falando, claro, as partes continentais, voltem ao estado de 100% naturais. Professor, como assim? Nós vamos fechar, então, fronteiras agrícolas imensas nos próximos 7 anos? Se nem isso, né? Menos 5 anos agora, né? E eles estão atacando a agricultura também, né? Assim, como uma Com forma muita de força. muita força. A agricultura é o grande poluente. O agricultor, ele não conserva as florestas, ele destrói, ele produz, ele é que gera carbono, né? Ele é que gera dióxido de carbono, que é péssimo. Quer dizer, Nossa, cientificamente nunca se viu isso na vida, mas parece que as pessoas compram, né? E quem está vendendo à custa de muito, muito dinheiro, né? E sangue, né, professor? E sangue. Sangue, muita vida, muitas vidas, né? Muita vida tá indo, Ceifadas. muita vida ceifada por causa dessa bobagem. Muita mesmo. É verdade, é verdade. Professor, mas para dar esperança para as pessoas que estão vendo, os espectadores que estão vendo, será que nós temos saída? Nós temos uma esperança? Olha, a minha única esperança agora é a volta de Jesus, tá? Vou ser bem sincero para todos que estão nos assistindo, né? Porque eu já estou naquele nível do 3, que é a guerra espiritual. Eu não confio mais em homens, então maldito homem que confia no próprio homem. Certo? Nós sabemos que esse jogo que está acontecendo é simplesmente o sistema se renovando, e para os que seguem Cristo é o momento de aproveitar e lançar mais sementes. Sim. Simplesmente isso, porque do jeito que estava, a gente não ia conseguir alcançar o que tinha que fazer, a missão, né? No meu caso, a minha esposa até falou um negócio para mim essa semana que eu nunca tinha parado para pensar, que a gente ouvia que 2012 era o fim do mundo, né? O senhor lembra? Sim, me lembro, tem até filme. Né? Pois é, ela falou assim, não, mas foi mesmo o fim do mundo. Eu falei, mas por quê? Porque quando você foi naquele programa do Jô Soares, você destruiu o mundo das trevas. Eu vi esse programa, foi assim um balde de água fria. Viu? Pois é, e eu nunca tinha me parado para pensar nisso, porque, na verdade, foi um horror, porque acabou com a minha carreira científica, etc e tal, mas realmente destruiu tudo que eles estavam planejando para o Brasil. Aí eles vão continuar? Vão, porque eles são um trator, porque eles têm o poder, etc e tal. Mas no reino espiritual, o estrago não tem conserto. Então, e toda vez que alguém... Porque, veja só, você tem demônios do medo, você tem demônios da ansiedade, tudo isso estava ligado com clima e meio ambiente. Vai faltar água. Caos, né? O caos. O caos. Isso é tudo para deixar as pessoas com medo. Então, diversos demônios do medo se perderam, se ferraram mesmo, porque muita gente acordou. E eu nunca tinha me dado atenção a isso. Ela conversou comigo essa semana, eu falei, puxa, que bacana, então pelo menos um dos mundos a gente destruiu. É verdade. Essa sua entrevista teve uma repercussão. Aliás, ainda tem repercussão agora. Como essa aqui hoje vai ter também, né? Porque nós estamos falando muita coisa aqui que ninguém lá da academia, dos grupos cientistas que eu participo, eles ainda não têm essa revelação. Eles não estão entendendo que não é só geopolítica, tem um terceiro andar, ainda tem que ser galgado. Essa guerra espiritual diz respeito a uma, a gente pode dizer assim, uma cortina de fumaça para o que vai acontecer. Sim. Né? Eles estão
eles estão vendendo uma coisa, mas o olho, na verdade, é em outra que vai acontecer, e eles não estão percebendo. É preciso que a gente desperte a população. Quem vê essa entrevista aqui, desperte desse sono letárgico. Parece que as pessoas estão assim, não estão imaginando que isso é pura manipulação. Mas vamos aguardar. Eu creio que a Bíblia diz, Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É preciso que as pessoas da igreja vejam, divulguem, difundem, falem, né, até que se esgote o tempo, porque o tempo está chegando. E é importante também falar que a gente vê muito assim, né, em alguns segmentos da igreja, o pessoal falando, não, mas isso são sinais de Deus. Eu até fiz um vídeo, acho que no ano passado, falei, pessoal, você acha que essas mudancinhas de clima, esses quadrinhos meteorológicos que a gente vê aí, são sinais de Deus? Quando Deus vier, vai ser uma marretada, que vocês vão ter que é a mudança climática. Não, e Jesus diz isso, professor, no sermão apocalíptico, ele diz isso. Ele diz as potências do céu serão abaladas. Meu irmão, o que quer dizer isso, de fato? Para Jesus falar abaladas, vai ser uma coisa terrível, não é terrível. Eu cito Noé, por exemplo. Noé demorou muito tempo fazendo aquela coisa gigante de madeira, e todo mundo achava que ele era louco, porque ele estava fazendo aquela barca de madeira gigantesca. Porque quando veio a chuva, a água e saindo de todo lugar, não foi uma coisinha, foi coisa que eles nunca tinham visto, né? Foi uma coisa avassaladora, né? Global, né? Mas nós esperamos em Deus que as pessoas despertem desse sono, né? Amém. Assim, meu trabalho árduo hoje é só esse, né? Eu pego umas partes científicas, vou sempre desconstruindo essas conversas mole que tem, faço ainda algumas passagens geopolíticas, mas eu sempre vou apontando, ó, acorda para isso daqui, porque tá mexendo com o teu dinheiro. Mexer com o teu dinheiro é com o suor do teu trabalho. O suor do teu trabalho representa o teu sangue. E o teu sangue você está dando pro dízimo para essa igreja ambientalista. Sim, acorde para o que você está fazendo, né? Então a gente vai montando essas peças, porque do mesmo jeito que há 20 anos atrás me achavam um louco quando eu começava a falar esses assuntos, há 15 anos atrás me achavam um louco quando eu falei CFC é por causa de indústria química que estava querendo patente, hoje eu estou falando esse assunto. Eu sempre falo para as pessoas, olha, eu não sou nenhum guru, eu não sou nada disso, mas o Espírito Santo provavelmente colocou essas coisas na minha cabeça para eu estar como o atalaia. Então, o atalaia. Não, eu sou o atalaia. Então, vocês podem olhar o meu histórico para trás e ver o que eu errei nos últimos 20 anos. Sim, sim. E você paga um preço alto por isso, né, Ricardo? Total. Mas eu não estou nem aí, sabe? Não. Cada um que eu salvar dessa bobagem, eu estou muito feliz. É verdade. Eu sou dentista, eu sou cirurgião também, né? E no meu consultório eu uso muito da palavra de Deus. Vou fazer cirurgia, eu oro, então muita gente fica assustada com o que está acontecendo, né? E eu falo dessas coisas. Depois que eu vi a sua entrevista no Jô, eu fui te procurar na internet para saber quem é essa pessoa que eu nunca tinha ouvido falar, o que ele está falando aí. E as coisas fazem sentido, tem nexo, tem ciência. E eu passei a usar os argumentos também, né? E algumas pessoas têm despertado, outras nem tanto, mas o que a gente vai fazer, né? O nosso papel de atalaia é falar. Se as pessoas vão aceitar, isso é outra coisa, né? E o atalaia, a figura do atalaia era vigiar a cidade. Porque se a cidade fosse atacada, porque o atalaia não deu o alarme, ele pagava com a vida. Então, nosso papel é falar e esperar. O senhor falou uma agora. Eu sempre falo, às vezes, em alguns vídeos, quando eu tenho algumas dessas percepções ou revelações, como vocês quiserem entender, quem está nos assistindo, mas eu falo assim, gente, eu vou jogar a bomba aqui, porque eu não quero ser cobrado depois pelo sangue de vocês, não é nem pela decisão, é que vocês podem morrer e eu não quero ser culpado disso. Sim. Morrer sem a salvação, não é? E a Bíblia diz que Deus vai cobrar. Como ele vai cobrar, meu irmão, eu não sei como é essa cobrança. Né? Mas uma passagem... Desculpa, pode continuar. Mas eu sei que vai ser uma cobrança dura. Tem uma parte, quando eu comecei a bater nessa fraudemia, né? Vou até falar em palavra-chave aqui. Sim. Porque a pessoa
falou assim, mas como? Você é meteorologista, climatologista, por que na primeira semana que começou essa conversa você já estava batendo? Na primeira semana. Eu falei, porque eu já conheço a artimanha desses caras, é sempre o mesmo tipo de operação. Mesmos modos operandi. É o mesmo. Então a gente já falou para eles, e aí, a verdade está vindo agora à tona ou não está, professor? Está tudo vindo à tona, está tudo vindo à tona. A OMS se dizendo que nunca falou aquelas coisas. Eu vi isso aí. Agora estão dizendo que eles são simplesmente um órgão consultivo. E a gente falava isso. Para que um órgão consultivo está querendo ser executivo? Eles querem mudar a legislação, né, para interferir. Exato. Inclusive, a governabilidade do país. Tinha um outro painel que surgiu, que era o INB, que era igualzinho o IPCC do clima. Era a mesma coisa. Sim, sim. Pessoal, muita gente, acho que 90% da população do planeta nem soube que passou por esse problema, que ia ser o seguinte: Tedros ia ser o presidente do globo. Sim, era o que parecia. Não, estava escrito isso. Era. Ele ia dizer, estava escrito, né? Estava escrito no documento, aqui na última assembleia do INB, principalmente a Inglaterra voltou atrás e voltaram e perderam na votação. Porque a partir do momento que ele mesmo dissesse que tinha uma outra fraudemia, o poder era dele. Nossa, ia ser para sempre, né? Intervir nos outros países, né? Exatamente. E era como um absolutismo, né? Totalmente. Tem que fazer e acabou. Não pode nem discutir. Mas, enfim, meu irmão. Ricardo, suas considerações finais, Ricardo. Eu quero agradecer muitas pessoas que estão nos assistindo aqui. Então, é uma trajetória aí de mais de 20 anos começando primeiro com a parte científica, né, que para mim isso não fazia sentido, e comecei com o ozônio, nem foi com o clima primeiro, foi com o ozônio, por causa da Antártida, né? Então uma coisa vai puxando a outra, né? Sim. Estava na Antártida, eu falava, mas como assim, né? Pegava os dados do ozônio na Antártida, subia, descia, falei, esse fenômeno aqui é alta frequência, o cara está confundindo com outra coisa, é por isso que foi dando essa desconfiança. Aí uma coisa foi levando a outra, né? Não, peraí, clima, né? Agricultura, a geopolítica, e finalmente, depois de estudar bem aí as escrituras, a partir de 2019, comecei a cara, isso aqui é uma outra coisa, ninguém está preocupado nem com o meio ambiente, nem com o homem, nem com nada, é a escravidão da humanidade. Sim. E aí que eu entrei nesse terceiro nível. Então, tudo está muito bem fundamentado, né? Não é, a gente está dizendo de achismo isso aqui, não, está tudo muito bem fundamentado. Sim. Tanto é que eu estou acabando de escrever um livro agora, vou lançar esse livro, que vai ser um ensaio sobre esse tema todo. Para quem quiser saber mais, nós temos videoaulas de mais de 7 horas. Diga o seu canal, eu tenho um canal no Rumble e no Odisseia, chamado Ricardo Felício Oficial. No YouTube é O Farol do Brasil. No Instagram é dr.ricardo Felício. O senhor fala com a minha esposa, acho que lá pelo Instagram, né? Falei. Não, falei pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, perfeito. Então, e aí a gente está fazendo isso, está passando cursos para as pessoas que querem entender, tudo isso minuciosamente colocado. Eu já nem perco mais tempo em ficar falando, mas esse ano foi mais quente, mais frio. Gente, o clima faz o que ele bem entende. Sim. Né? O ano passado, 2024, nós tivemos pico solar num período que ia ser menor, ausência de nuvens e pouca umidade em várias partes do planeta Terra. Só podia dar temperaturas elevadas. É por causa do CO2? Não. Por causa da incidência maior de radiação solar, né? O principal fator de desenvolvimento dos climas pelo planeta Terra. Né? Viu como hoje, agora janeiro, mudou tudo, né? Mudou tudo, exceto o planeta onde o professor está, que ali não vai mudar nada, né? Não tem jeito. Mas brincadeiras à parte, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com o senhor e com todos os seus telespectadores. E sucesso para todos, continuem em oração, e sempre vejam aí os dois lados aí da questão. Sempre que alguém vier com um novo viés, achando que parecendo um novo salvador da pátria, desconfiem também,
né? Porque esse sistema sempre vai se renovando, esse modus operandi também aconteceu por toda a história, né? Eles vão matando algumas peças e colocando outras, né? Sim. A gente tem que estar sempre atento, né? Não confundir. Mas o objetivo sempre é o mesmo, né? É sempre o mesmo, isso não muda. Então, não estou dizendo que as pessoas não têm esperança no que está acontecendo, mas, na verdade, é só uma janela de oportunidade. É assim que eu estou vendo, e como Atalaia, estou passando isso aqui para todos vocês. Bacana, bacana. Eu também quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Dê o meu abraço para Carla, né? Não a conheço ainda, mas tenho certeza que vamos nos conhecer, não é? A minha esposa também manda um abraço para vocês. Esperamos que um dia vocês venham aqui. Vamos combinar para vocês darem uma volta aqui em São Luís, já para vocês pegarem uma temperatura na sombra de 40 graus. Que é bacana, mas é muito frio aqui, não é? Ricardo, eu queria lhe convidar também para outra oportunidade no lançamento do seu livro, por exemplo. A gente tem um outro bate-papo aqui que foi muito bom, bem esclarecedor, bem didático, né, para as pessoas entenderem. E a gente puder conversar de outras oportunidades para que a gente difunda esse conhecimento, né? Eu lhe agradeço muito, espero que Deus lhe abençoe, né? Proteja sua família, lhe proteja também, que eu sei que você tem dado a sua vida para isso, né? Que sacrificar uma carreira de sucesso que você tem não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu creio que Deus vai lhe recompensar. Primeiro com a coroa da vida, não é? E depois com os galardões, que a gente não sabe o que significam esses galardões. Espero que seja a proximidade de Deus, né? Que estejamos mais próximos. Tá bom? Deus lhe abençoe, um grande abraço. Obrigado, igualmente você. Boa noite. Boa noite. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Locadora Cargo, o veículo certo no lugar certo. E Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.